Existem mais de 93 técnicas de mudanças catalogadas na literatura de mudança de comportamento. A gente vai mostrar que a ciência da mudança, ela serve para muito mais coisa do que mudar estilo de vida. Muitas delas nós já discutimos aqui em episódios anteriores. Porque a gente queria que o médico aprendesse a fazer o atendimento de MEV do jeito que devia ser feito. Mas hoje eu vou trazer aqui uma pergunta diferente. Porque não basta só eu saber onde eu quero. Eu preciso ter um método para chegar onde eu quero. Será que a gente pode aplicar essas técnicas também na nossa carreira médica? Não existe técnica mais poderosa de mudança do que essa. Esse é o tema do episódio de hoje, com o nosso fundador, hoje aqui convidado, Dr. Luiz Carlos. Opa, joia, Caio. Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo que tá ouvindo a gente, é um prazer. Hoje mudei de lado aqui na mesa. Hoje você aqui vai ser o questionado. Luiz, existem várias técnicas, né, como nós falamos. A gente costuma falar sobre isso no contexto da aplicação para ajudar o paciente no processo de mudança de comportamento. Porém, a gente percebe que o médico, quando ele geralmente busca a gente, né, busca ajuda, entra no processo seletivo para entender como é que a MEV pode fazer sentido na prática dele, é muito comum que ele também esteja num processo de mudança. Sim. Num processo de mudança de carreira, de prática clínica, ele tá querendo mais, ele tá querendo fazer diferente, ele quer fazer melhor. E hoje eu queria, junto com você aqui, que a gente pudesse falar de três é um bom número, técnicas que a gente pode pensar na aplicação em relação à nossa prática clínica e à nossa carreira. A gente já selecionou aqui, né, 3 dessas técnicas, e a primeira delas é a técnica de Action Planning, que a gente vai não traduzir diretamente aqui, mas a gente vai colocar porque tem uma ligação Sim. com a técnica de checklist, né? Isso. O que é essa técnica e qual a importância dela pensando na nossa realidade de carreira? Esse tema é muito legal, Caio, porque assim, a gente vai mostrar que a ciência da mudança, ela serve para muito mais coisa do que mudar estilo de vida. A ciência da mudança, ela é a ciência da mudança em qualquer mudança e é para mudar a carreira, e a gente pode aplicar isso na nossa vida pessoal e dentro de uma empresa, por exemplo, né? A ciência da mudança, ela é estudada até em grandes mudanças, transições dentro de empresas, em organizações, em governos. Então, a utilidade... Ações públicas também, públicas. Então, a ciência da mudança é show. É o que há, né? Então, por isso que eu sou fã dela. Checklist, primeira das 3 técnicas, né? O checklist ou planejamento de ação. Tem uma historinha muito interessante aqui sobre essa técnica, que é até uma sugestão de livro, que é Checklist do Atul Gawande. O que ele fala? Só para contextualizar para você. Esse cara, ele é um cirurgião americano e ele quis arrumar uma forma de resolver um grande problema, que é erros em cirurgia. Das pessoas esquecerem material cirúrgico, de dar algum problema ali. E ele percebeu que era tudo uma questão de como as pessoas planejavam o comportamento. E aí ele começou a instituir checklists cirúrgicos, e isso fez uma diferença gigantesca no número de intercorrências em cirurgia. Então o checklist, ele já tem um impacto comprovado aí na saúde. A gente já tem evidência publicada na literatura disso. Como que funciona? É você fazer uma lista de como o comportamento que você está executando deve ser feito para que ele chegue no melhor resultado. Para quê? Para garantir que você alcance o resultado de mudança que você quer. Então você vai descrever, ou seja, isso exige que você planeje o comportamento. Sim. Considerando que o que você quer chegar no final é aquele objetivo, quais são as ações que eu tenho que fazer para chegar lá. E eu confiro aquilo. Então ele é muito bom para estabelecer novas rotinas. É muito bom para acompanhar um projeto de mudança. Então imagina que, como parte da mudança que você quer fazer na sua carreira, você tem que estudar algum tema. Você vai fazer um checklist do dia. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer no dia é acordar, eu vou ler tal coisa. Depois eu vou tomar café da manhã. Depois eu vou fazer atividade física. E você todos os dias faz aquele checklist, até que isso crie um novo hábito. E aí não é mais algo que você faz sem propósito, é proposital, e não é algo que você tem que decidir fazer.
Você não tem mais escolha. Fica automatizado. Então, essa é a grande utilidade do checklist. Tanto que a gente usa o checklist na MEV Brasil. Sim. Aonde? No CARPA. No Guia Observacional do CARPA. Porque a gente queria que o médico aprendesse a fazer o atendimento do MEV, de MEV do jeito que devia ser feito. Então, pegando as 5 competências, conectar, avaliar, raciocinar, prescrever e avaliar, descrevendo cada um. E a gente criou um checklist, que é o Guia Observacional. Excelente. Então, utilizando aqui uma outra estrutura, mas nesse contexto que a gente está falando, a gente, vamos dizer assim, transforma esse checklist em quase que um modelo mental. Isso. Que garante que, vamos dizer assim, que a gente consiga, primeiro, estruturar a realidade, que nesse caso aqui é interpretar a consulta. E como checklist, a gente checa se as questões fundamentais que a gente não pode deixar passar numa consulta, elas foram executadas. Até que isso se incorpore como algo automático em você. Sim. Por isso que uma técnica que está dentro do checklist, além de planejamento de ação, é reestruturação de hábito. Mas tem um detalhe aqui importante que eu queria falar, Caio. Que quando a gente está falando de mudança de carreira para o médico, tem uma outra coisa nesse planejamento de ação que é importante. Todo comportamento é proposital. A gente já acabou de falar isso. A gente vê que alguns colegas, quando eles querem fazer uma mudança de carreira, eles fazem uma coisa extremamente desorganizada e selvagem. Eu gosto de usar essa expressão, selvagem, porque assim, a pessoa sai fazendo um monte de coisa sem pensar onde ela vai chegar naquilo. Então, quando você quer fazer uma mudança na sua vida, isso vai levar a escolhas de novos comportamentos e principalmente na instituição de sistemas que permitam que você chegue no resultado. Porque não basta só eu saber onde eu quero. Eu preciso ter um método para chegar onde eu quero. Eu preciso instituir um sistema, uma rotina, um ritual. Você pode chamar de qualquer jeito. Né? Então, se você não cria um sistema, aquilo não se mantém. Porque hoje você faz, amanhã você não faz. Semana que vem você faz, na outra semana não. Não tem consistência. Porque o problema da mudança nunca é a mudança, é a consistência na mudança. Sim. Então, o checklist é um jeito de fazer isso. A manutenção daquele comportamento. A criação de um sistema que, funcionando o tempo todo, você garante que vai ter o resultado. Você pode aplicar isso no seu consultório, por exemplo. O CARPA é um exemplo. Sim. Na MEV Brasil, a gente usa isso. Quando a gente sistematiza as atividades didáticas. E a nossa própria rotina de gestão dentro da escola também. Tudo tem rituais, né? É um exemplo muito legal isso. Excelente, excelente. Então, primeira técnica, a gente colocou como checklist. A segunda técnica é a técnica de self-talk. O que seria essa técnica? Essa é boa. Explica pra gente. O self-talk, ou conversa interna, ela é muito discutida na terapia de aceitação, na terapia de cognitivo-comportamental. Todo mundo aqui tem uma vozinha que conversa lá dentro. Todo mundo. Agora você está ouvindo esse episódio, você está assistindo ele, tem uma vozinha dentro da sua cabeça dizendo: concordo com isso, não concordo com aquilo, isso me serve, isso não me serve. Ou essa vozinha, às vezes, ela vai para outro canto também. Ela te distrai e você vai para outro lugar. Ela te tira daquele lugar que você tá e você começa um diálogo ali. Esse diálogo interno, o self-talk, tem a ver com essa técnica. Por quê? Porque na maior parte das vezes, Caio, o self-talk, ele diz sobre coisas que a gente acredita. Então, ele revela que a gente tenha crenças sobre algumas coisas. Então, fica ali na nossa cabeça: eu dou conta, eu não dou conta, eu sou capaz, eu não sou capaz, isso é certo, isso não é certo. E isso determina, no fim, se eu vou fazer algo ou não. Que acaba impactando no senso de autoeficácia, de permissão para mudança, né? Isso. Então, quando você pega uma pessoa, por exemplo, ela até deseja fazer uma mudança grande na vida profissional dela.
né? Ela quer mudar de especialidade, quer mudar a forma de atendimento, ela quer construir uma outra forma de negócio. Mas essa conversinha, ela começa a dizer sobre isso. Na verdade, existe um ciclo de reforço. Se eu tenho alta eficácia é o quanto eu acredito que eu sou capaz de fazer algo e ser bem-sucedido nisso, eu vou ter conversas que vão diminuir mais ainda a minha alta eficácia. Sim. Então, é como se fosse... Eu chamo isso no consultório da espiral do inferno. Porque só leva a pessoa para baixo. Porque ela pensa, ela não faz, ela pensa que não fez e que não dá conta, e aí vira um inferno e ela vai só pro buraco, né? Então, a baixa alta eficácia leva a pensamentos que diminuem a alta eficácia. Então, você começa a se julgar como incapaz, eu não vou dar conta, e isso cria uma quantidade de barreira. O paciente não quer pagar, ninguém vai querer... Aí vai nesse ponto, né? Quando a gente está falando do que a gente vê nos nossos alunos, por exemplo, que começam, se eu aumentar o valor da minha consulta, não vou ter paciente mais. Eu passei por isso também, não estou falando que, né? Eu fazia essa fantasia, eu não vou ter paciente nenhum mais, né? Catastrofismo isso. Então, será que se eu fizer uma proposta de uma nova forma de acompanhamento, os pacientes não vão gostar? Será que se eu apresentar um plano de acompanhamento para o paciente, será que ele vai achar que eu estou vendedor demais? E isso é uma barreira enorme, né? O discurso, por exemplo, de não conseguir vender um trabalho. E o que a gente percebe é que nada melhor do que o resultado para reestruturar essa perspectiva, né? Nada é como a realidade. Né? A realidade, ela é brutal. Não tem jeito. Só que eu até brinco, né? Na maior parte das vezes, a realidade, ela não contraria. Ela contraria essas vozes. Sim. Ela contraria as expectativas. Ou às vezes viram quase que pré-meditações, né? Tipo assim, a pessoa, como ela já se comporta e tem atitude coerente com aquela hipótese, aquele pensamento que ela tem, a chance daquele resultado acontecer acaba sendo maior, e aí quando ele acontece, ele reafirma a manutenção daquela crença, né? Então, não acreditando, por exemplo, que você pode propor um plano de acompanhamento para o paciente, que voltando nesse assunto, que a gente vê isso muito, essa discussão entre os nossos alunos. Mas o que o paciente vai achar? Vou dar outro exemplo. Quando você precisa começar um processo de posicionamento. Gravar um vídeo, dar uma aula, dar uma palestra, gravar um vídeo para colocar na rede social, começa. O que meus colegas vão falar de mim? O que os pacientes vão falar de mim? E geralmente essa vozinha fala que eles vão falar todas as porcarias possíveis. Por isso, ou eu não faço, Sim. que é o mais comum, aí fica aquela coisa de assim, só quando tiver perfeito eu vou fazer. Eu vou começar a trabalhar com MEV só quando eu souber tudo. Você não vai saber tudo. Você tem que aplicar. Que aí você vai descobrir o que você dá conta, o que você não dá. As pessoas ficam nessa coisa do perfeccionismo. E aí, por isso, elas não fazem. E não saem do lugar, não tem prova de que aquele pensamento está errado. Quando chegam a fazer, elas interpretam o resultado que se teve da primeira vez como algo negativo. E aí você não coloca intenção para fazer dar certo. Porque aí você ficou tímido para gravar o vídeo. Aí você assiste o vídeo e fala, nossa, ficou uma porcaria. Cara, eu vejo isso é muito engraçado, porque quando a gente vai convidar, às vezes, um aluno para gravar um episódio do MevRec, as pessoas, será que eu vou dar conta? Vamos fazer um roteiro? Eu falo assim, não é defesa de doutorado. É uma conversa, é um podcast. Isso revela o quanto a gente, né, dentro da cabeça, coloca barreiras para fazer mudanças e para se expor. E não tem jeito. A única forma de você descobrir que você tá errado é se você fizer. Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast
do MavHack, então eu tenho uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MavHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então, convido você a avaliar o podcast, seguir também para receber todas as notificações. Excelente. Então, acaba que esse é um aspecto, vamos dizer assim, da experiência do processo de mudança, né? Porque a gente está falando aqui, se a gente for categorizar esses pensamentos dentro desse conteúdo que a gente está falando, muitas vezes como barreiras para a mudança, né? Sim, barreiras. A gente chama isso na terapia na terapia cognitivo-comportamental, lá do professor Beck, de crenças disfuncionais. Sim. Então, na terapia cognitivo-comportamental, o professor Beck e a filha dele, a Judith Beck, dividiram essas crenças em 3 grupos. Crenças de potência ou de impotência, de valor ou desvalor e de aceitação ou inaceitação, mas que eu gosto de chamar de desamor. A pessoa não gostou de mim, né? Sim. E os assuntos são sempre esses. São sempre os mesmos. Eu não vou dar conta, eu não sou bom e as pessoas não vão gostar de mim. Então isso é documentado na literatura de depressão e de ansiedade, principalmente. São aspectos que levam as pessoas a ter uma condição clínica dessa. Só que elas estão o tempo inteiro com a gente. Eu brinco que o fato de você acreditar nessa conversa ou não é que define se isso vai ser um pincher ou um pitbull. E aí entra, querendo ou não, a categoria de técnicas, vamos colocar assim, que o modelo de mudança baseado em processo vai chamar de desfusão cognitiva, né? Isso, de tratar o pensamento, chama disfusão porque eu desprego desse pensamento, tratando ele só como ele é, um pensamento. Mais nada. Eu entendo que meu corpo tenta reagir, me protegendo com esse pensamento, mas não necessariamente eu vou segui-lo, né? Ou agir conforme a literalidade desse pensamento. É como se fosse o seguinte, a fusão cognitiva, eu acredito que o pensamento é real. Então, se eu pensar que vai dar errado, o vídeo vai ficar ruim. Eu vou gravar um vídeo no Instagram falando do meu trabalho na minha clínica nova. Vai ficar ruim. E aí eu fico nervoso e na hora de gravar vai ficar ruim. Claro, vai ficar. Você ficou nervoso. Então, quando eu desprego disso e falo, isso é só uma voz da minha cabeça. Aliás, tem um livro muito bom que chama As Vozes da Minha Cabeça, que é um livro de um terapeuta cognitivo que escreveu esse livro, As Vozes da Minha Cabeça. É o Cross, se eu não me engano. E quando eu desprego disso, eu faço essa disfusão cognitiva, eu consigo ter um trabalho de avaliação à distância desse pensamento e, tecnicamente, a gente chama isso de reestruturação cognitiva. Só que nada é mais poderoso do que a técnica de checagem de realidade ou experimento comportamental. Essa é mais uma técnica que está envolvida aqui. É quando eu falo, eu não vou acreditar na voz da minha cabeça. Eu vou fazer isso e descobrir o que acontece. E aí eu checo a realidade e vejo se ficou tão ruim assim, se ficou o que podia ser melhorado. Sim. E aí eu descubro se vai dar certo. Qual é a perspectiva de outras pessoas, né? Porque vai modificar também. Porque uma pessoa pode ver o que você fez e achar muito legal. Sim. E é o que a gente diz para os nossos alunos. Eles ficam, às vezes, com medo de fazer uma proposta de trabalho nova, com medo do que o paciente vai achar. E a hora que ele apresenta o trabalho para o paciente adora. Acha o máximo. Ele fica, às vezes, achando que tá caro demais. Mas o paciente acha que tá justo. Tá sempre na cabeça da pessoa, né? Percepção, né? No sentido de modelo mental que a pessoa utiliza para interpretar a realidade, né? Isso, é a mentalidade mesmo, né? Sim. Tá dentro dessas 3 crenças. Vou ser capaz, o outro vai gostar de mim, ou eu não tenho valor. Isso impacta, por exemplo, a precificação da consulta.
Sim. Porque se eu tenho uma crença de desvalor e essa conversa fica na minha cabeça, eu vou começar assim: nossa, eu precisava aumentar o valor da consulta porque os boletos chamam. Mas se eu aumentar, o que os pacientes vão achar? Se eu colocar esse preço, será que vale o meu trabalho? Será que o paciente acha que vale? Isso tudo é um processo que chama identificação projetiva. Eu acho que o outro vai achar o que eu acho. Né? Eu penso que o outro vai pensar o que eu penso. Então aí eu começo a não fazer escolhas que seriam fundamentais para minha carreira por isso. Então a reestruturação dessa conversa interna e qual que é a técnica aqui, Caio? Eu preciso conversar com os meus pensamentos e dizer para eles o que eu queria que eles pensassem. Parece papo de doido, mas é assim mesmo. Quando vier o pensamento, esse paciente eu não... O que ele vai achar quando eu apresentar o plano de acompanhamento? Eu paro e falo para mim mesmo. Ora, eu espero que ele ache legal isso. O que tem eu apresentar para ele? Claro, né? Na sua cabeça você falando isso. E aí, quando você apresenta e ele gosta, você continua falando para você, viu que legal, ele gostou, vou tentar apresentar o plano para outro. Isso, assim, com o tempo, começa reestruturando a crença disfuncional. Excelente. Um dos elementos, né, já que a gente falou de checagem da experiência, né, um dos elementos também que mais modifica o nosso comportamento e a percepção que a gente tem sobre o que é possível e o que não é possível, né, e modifica a nossa autoeficácia, portanto, é a modelagem social ou aprendizado vicariante. E aí já entra a nossa terceira técnica, que é a mudança de ambiente. Agora, o problema, uma questão aqui, pontuando antes da gente seguir. Não existe técnica mais poderosa de mudança do que essa. Sim. Isso é bom frisar, porque a literatura vai mostrar isso. Nada é mais poderoso do que mudar o ambiente em que você está. Para modificar qualquer comportamento, seja qualquer comportamento, funcionalmente ou disfuncionalmente, né? Pro bem ou pro mal, é a técnica mais importante. Assim, a gente tem muitas teorias sobre isso, várias pesquisas sobre isso, mas vale a pena citar o do próprio Albert Bandura, que criou a teoria cognitiva social, ou teoria do aprendizado social. O Caio citou o aprendizado vicariante, que é um dos conceitos dessa teoria. Mas tem outras aí, vários pesquisadores estudam isso, mas existe uma literatura imensa mostrando que você reestruturando o ambiente onde você está, o seu comportamento inevitavelmente muda. Então, se você quer mudar alguma coisa na sua vida e tá difícil, não funcionou fazer um checklist, não funcionou você conversar com você, reestruturar a crença cognitiva, você vai ter a arma definitiva, que é essa terceira, que é reestruturação de ambiente. E por que ela funciona? Está baseado no fato de que nós somos desenhados pela evolução para sermos sociais. Esse é um fato dado. O nosso comportamento, ele é modelado pela interação com o outro. Então, eu respondo ao que o outro faz comigo e o outro responde ao que eu faço com ele. Até porque pertencer a um grupo é um dos fatores de maior proteção para a sobrevivência, né? Considerando em termos evolutivos. Isso, porque a nossa espécie, ela solta aí, ela não vale quase nada, né? A gente comparado a um leão, né, a outros animais, a gente é nada. Qual é o nosso ponto forte? A inteligência social. Sim. Não é nem inteligência cognitiva, porque ela é subproduto da inteligência social. E aí, quando eu estou dentro de um grupo, eu tenho uma tendência a fazer algo que é chamado de conformidade social. Sim. Eu vou me adequando, me conformando às regras do grupo onde eu estou. As avós tinham razão, cuidado com quem você anda. Sim. Sejam essas regras implícitas ou explícitas, né? Isso. Elas podem não ser declaradas. Sim. Mas é porque quando você está num grupo e você emite um comportamento, a resposta das pessoas a esse comportamento te indica se ele é aceitável ou não. Sim. Ou se ele vai ser premiado ou não.
né? Então, tem comportamentos que vão ser reforçados e outros vão ser punidos dentro do grupo. Sim. Né? O behaviorismo é o campo que explica isso. Pô, esse ponto eu acho que a gente pode desdobrar em vários aspectos, né? Porque eu acho que a primeira pergunta que surge a partir do entendimento desse aspecto é: em quais ambientes nós estamos Sim. e como esses ambientes estão impactando nos nossos comportamentos? Primeiro é isso, é o diagnóstico. Sim. Né? Vamos pensar o seguinte, né, Caio? Uma pessoa que quer mudar, um colega que quer mudar, quer fazer uma mudança de carreira, né? Aí ele vai lá naquele plantão de sexta-noite. Isso, o terrível plantão de sexta-noite ou de sábado à noite, em que tá todo mundo xingando a medicina, reclamando da vida, falando mal do chefe, falando mal do colega, falando mal do hospital, falando mal do plano de saúde. Fica ali, cultivando aquele caldo de cultura negativo. Esse ambiente te leva para a mudança? Né? Então, o ponto é onde eu estou e aonde eu quero chegar. Mas, do ponto de vista de um cientista do comportamento, a gente analisa quais comportamentos me levarão para aquele lugar e quais comportamentos me mantêm onde eu estou. O grupo em que eu estou reforça os comportamentos que eu estou tendo? E aí o comportamento de ruminação, de reclamação, em que eu fico reclamando ali, né, sobre aquela situação e não tomo nenhuma atitude. Esse comportamento me tira do lugar onde eu estou? Não. Se eu ficar nesse lugar, eu não vou sair dessa situação que eu tô. E eu já te pergunto, Luiz, um dos elementos, né, que eu acredito que foi um dos maiores diferenciais na história da MEV Brasil, inclusive quando eu entrei, né, isso já era muito forte, já era pujante, foi a tribo da MEV, né, ou é a tribo da MEV, melhor dizendo. Como é que você enxerga a importância da tribo da MEV pensando do ponto de vista do aluno que entra e do ponto de vista também da missão da MEV Brasil, que é conseguir disseminar a medicina do estilo de vida em todo o país? Considerando essa teoria toda que fala sobre isso, né, esse embasamento científico todo, uma coisa ficou muito óbvia, né? As pessoas se motivam porque pertencem. Teoria da autodeterminação. Sim. Pertencimento. Então, se eu tô dentro de um grupo que quer as mesmas coisas que eu vou me motivar a perseguir uma meta difícil. Sim. Quando eu comecei na medicina do estilo de vida, eu escutava muitas pessoas dizerem o quê? Eu me sinto o doido na roda porque eu sou a única pessoa em volta de mim que conhece essa tal de MEV. Outro dia eu estava conversando com uma colega anestésio. Ela é preceptora de um hospital em São Paulo. E ela começou a fazer a formação de MEV agora recentemente. E aí ela me contando, né, no privado, que todo mundo fica perguntando pra ela: como é que você vai botar isso em prática? Você tá o dia todo aqui no centro cirúrgico e tudo. E eu falei: você precisa conhecer a Michele, porque a Michele também é anestésia, ela tá fazendo isso lá no Rio de Janeiro, não sei o quê. E ela falou exatamente isso. Ela: caramba, eu ficava imaginando que eu era a única que achava que tinha essa possibilidade. Eu falei: não, tem mais gente doida aqui dentro também. E quando você começa a descobrir isso, você Sim. sente segurança. Aí é um elemento aqui neurocientífico. O que o grupo faz do ponto de vista fisiológico? Né? Quando você está num grupo que as pessoas pensam como você se sente seguro e isso diminui a sensação de estresse. Então esse é um elemento importantíssimo. Estressado a gente não muda. A gente fica automático. Sim. Então, quando eu tô num grupo e isso me dá segurança, eu consigo ir em direção à meta que eu quero com menos estresse. Não sem, porque toda mudança estressa. Toda mudança estressa, positiva ou negativa. Mas eu vou conseguir ir para esse lugar mais seguro. Então, quando a gente criou o conceito de tribo da MEV, foi nessa ideia. Ter um lugar em que as pessoas pudessem estar, primeiro,
junto com quem pensa e deseja as mesmas coisas que pensa. Excelente. Isso chama em teoria educacional de comunidade de prática. Esse é o termo técnico educacional desse grupo. Um grupo de pessoas que quer aprender a mesma coisa. Comunidade de prática. Mas tem um outro efeito. Se eu quero fazer uma mudança de verdade, eu tenho que estar num grupo que tem os comportamentos que me levarão até esse lugar, que tem os mesmos objetivos, que querem chegar na mesma coisa, porque senão eu tô remando contra a correnteza. Aí a questão não é mudar o remo, é mudar a correnteza. Excelente. Então, na verdade, o grupo, de alguma forma, ele já cria uma força de mudança, porque ele valida socialmente, muitas vezes você é o único dentro do seu contexto que está buscando ir nessa direção de carreira, por exemplo, você que está buscando reestruturar o seu atendimento, às vezes fazer uma transição de um modelo mais de volume, focado em convênio, para um atendimento focado, às vezes, no atendimento particular, com uma outra estrutura, uma outra proposta de valor, e muitas vezes você não tem referência, dependendo de você esteja. Eu, por exemplo, sou médico de família, na época que eu fiz residência, eu não conhecia um médico de família que tivesse, por exemplo, dentro do contexto que eu gostaria de estar, né? Que, graças a Deus, deu certo e que eu estou hoje, que é 100% no consultório particular. Então, a falta de referência é um elemento a menos. Então, estar num grupo em que você veja outras pessoas em contextos semelhantes vai aumentando a sua autoeficácia. Até porque, quando você está num grupo que expressa, direta ou indiretamente, a crença de que aquele comportamento ele é desejável e correto, você corrige a conversa interna. Porque quando você fica lá com seu self-talk, seu diálogo interno, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, eu nunca vou conseguir fazer aquilo que eu quero. Quando eu estou num grupo, além de eu ver as pessoas fazendo, então entra uma dissonância cognitiva aqui. Como que eu tô falando que nunca vai dar certo, mas ele consegue fazer? E outro é que essas pessoas emitem mensagens, né? Elas vão dizer coisas, elas vão expressar crenças que vão corrigir. Você consegue, você vai dar conta, isso é legal. Eu também achava isso, até que eu fiz e o resultado foi esse. Isso, então vai corrigindo até esse aspecto da crença disfuncional, da alteração cognitiva que a gente comentou antes. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que está ouvindo aqui a gente, né? Quais ambientes você está hoje, né? Esses ambientes, eles são coerentes com o rumo de carreira que você está buscando, com a prática da medicina que você acredita, com a forma de atuar, de trabalhar, de gerir sua própria saúde que você gostaria? Porque, sem dúvida, esse vai ser um dos fatores que vai mais impactar no resultado final, ou seja, naquilo que realmente vai acontecer na sua vida, né? E aí eu queria colocar aqui, Luiz, como é que as formações e agora também dentro de um outro contexto, o Mev Business, foram planejados para criar esses grupos onde essa mudança tenha mais chance de acontecer. Sim, isso foi sistematicamente desenhado assim. Então, vou te dar um exemplo. O Mev Clinic, ele tem 2 fases. Né? A gente tem uma fase em que a gente trabalha as competências clínicas e tem uma fase em que a gente vai trabalhar especificamente ali os pilares. Como que a gente pensou a dinâmica disso aqui? Olha só para você ver como que é usar essa teoria na prática. Quando a gente está falando das nossas competências clínicas, a gente vai falar sobre a nossa forma de estar com o paciente, que são questões bem íntimas. Né, de como eu penso a minha prática, de como eu me conecto, que eu tenho facilidade ou não de conversar com o paciente. E aí, nessa primeira fase, o grupo da turma, a gente investe nesse grupo ali nas mentorias, formarem um grupo que é capaz de confiar, de ter segurança psicológica, compartilhar os medos, as dificuldades, as vitórias dentro desse grupo. Então, isso vai criar ali uma segurança para quem está entrando dentro de uma nova forma de fazer medicina, uma nova forma de fazer a prática profissional, de que sim, tem gente que compartilha, que está com os mesmos valores, a mesma visão do que ele. Então, porque a troca é muito intensa.
né? A gente usa aprendizado experiencial. Uma vez que isso aconteceu, a gente passa para uma outra estratégia, que é você descobrir que tem muito mais gente fazendo mudanças que deram passos além daquele passo que você está hoje. Então, quando a gente faz as mentorias de pilares com a tribo, as pessoas começam a descobrir que um colega que, se você está na turma 25, um colega lá da turma 10, ele já mudou e criou um plano de acompanhamento. E aí você começa a descobrir que existem possibilidades. Então, primeiro você descobre que você não está sozinho, depois você descobre que existem possibilidades. Agora, quando, né, a gente adquiriu essas habilidades clínicas, vem um outro problema. Vem um outro passo, que é colocar aquilo em prática e transformar aquilo num negócio. E, nossa, aí a conversa interna é difícil. Ai, tem hora que dá preguiça. As pessoas são travadas, né? Assim, é normal, também tenho isso. E aí fica com um monte de crença de não vou conseguir, não vou dar conta. Que o pessoal não paga, aqui é só o plano XYZ. Não, aí você tem que descobrir que você é capaz de criar um negócio. Sim. Porque a questão é que você não tem as habilidades de negócio, que a gente chama de business skills. Você tem habilidades clínicas, clinic skills, mas você precisa adquirir habilidades de negócio. E aí você vai para um outro grupo, que aí é o clube de negócios em MEV, que é o MEV Business. E aí você vai ter lá conhecimento, mas você vai estar mergulhado num ambiente em que as pessoas só falam de eu quero fazer acontecer, eu quero dar certo, eu tô tendo resultado, eu quero descobrir por que eu não tô tendo resultado. Ó, que interessante. A gente teve um exemplo agora recente, né, de uma turma ali do business, em que o pessoal estava começando a estruturar os seus planos, e aí vão aparecendo várias dessas barreiras, né, em formato de crenças. E o contexto que era mais diferente de todos era um dos nossos membros, que a Sara, inclusive, um abraço para ela que escuta aqui a gente também, que é de Portugal. Portugal, ela tá no outro país. Que é um contexto completamente diferente em termos de oferecimento de serviço privado de saúde, inclusive muito mais, enquanto mercado muito mais infértil, no sentido de que é muito menos comum, as pessoas utilizam quase que majoritariamente o sistema público de saúde. E ela foi a primeira a vender o plano, não foi apostar, a vender um plano de acompanhamento. O plano de acompanhamento. Olha só, no contexto mais difícil, porque ela estava num grupo que incentivou, impulsionou ela, num contexto difícil, ela conseguiu fazer uma mudança. E aí, quando ela posta, né, ela compartilhou ali com o pessoal, pô, fechei o primeiro plano hoje, não sei o que, nananã, aquilo ali, vamos dizer assim, se torna um símbolo de que é possível para todo mundo que está no contexto aqui brasileiro, em que isso já é muito mais comum, né? Em que já se faz e que as pessoas investem muito mais comumente em uma consulta particular, em procedimentos, em acompanhamentos. Então, uma pessoa, ela acaba impactando comportamentalmente todo o restante pelo exemplo que ela está dando ali, né? E assim a gente vai tendo esse processo que a gente estava falando. A gente vai modificando o que a gente acha que é possível, o que a gente acredita que a gente pode ou que a gente não pode. Ah, porque o paciente vai reagir dessa forma. Cara, você já testou? E aí o seu colega, ele testa, faz e te mostra. Não, eu fiz e deu certo. A questão é essa. Sim. Por isso que o Bandura chama de aprendizado vicariante. Né? Aprendizado vicariante é quando eu aprendo porque eu vi o outro fazer. E isso é tão intenso, tão poderoso, que o Bandura demonstrou que um paciente pode corrigir uma fobia específica sem terapia de exposição pessoal, porque ele assistiu uma pessoa parecida com ele que tinha o caso clássico do Bandura é fobia de serpente. Uma pessoa que tem medo de cobra, ela assiste uma outra pessoa que ela sabe que tem medo de cobra, pegar uma cobra, botar no pescoço, mexer com ela, ele diminui a fobia de cobra. Isso é muito poderoso. Então, quando dentro de um grupo você vê alguém enfrentando e resolvendo um desafio que você tem e que você tem medo... Isso demonstra como a estrutura cognitiva humana é fundamentalmente social, né?
Absolutamente. Por isso é que é um fator, a conexão social é um fator determinante de saúde tão importante. Que o isolamento social aumenta em 53% a mortalidade. Para falar do ponto de vista clínico. Eu deixo essa reflexão aí para você, né? Eu te perguntei anteriormente se os grupos que você estão direcionados para a realidade que você deseja para sua prática médica, para sua carreira. E se a sua resposta for não, se a sua resposta for, Caio, eu estou buscando a minha tribo, eu acho que eu acredito em um tipo de medicina que é uma medicina que busca entregar mais para o paciente, que tem um foco mais na saúde do que apenas na redução de sintomas e redução de risco de doenças, ou seja, com um foco mais ou restringido, vamos colocar assim, a doença, eu convido você a fazer parte da nossa tribo, né? Eu vou pedir para o nosso time deixar aqui embaixo o contato da nossa equipe, para que caso você tenha interesse, você faça a sua inscrição no processo seletivo. A nossa equipe vai entrar em contato com você, primeiro vai entender um pouco do seu momento atual, das suas expectativas, trazer para você as possibilidades, caso você esteja começando a escutar esse podcast agora, talvez esse seja o primeiro episódio que você está ouvindo. A gente tem diversos episódios aqui com história de colegas, desde a oftalmologia, anestésio, cardio, endócrino, falando sobre o processo de mudança deles, mas nada mais poderoso do que estar dentro de um grupo. Então, seja intencional no grupo em que você está. E a MEV é o espaço para um médico especialista que quer mais, quer entregar mais, quer fazer diferente, quer poder entregar uma medicina melhor para o seu paciente, conforme o que a gente tem na literatura, né? Porque tudo que a literatura mostra é que o que tem mais impacto, que gera mais resultado, gera mais saúde, vai passar por desenvolver mudança de comportamento e de estilo de vida. Tem um detalhe importante, né, Caio, que a gente aprendeu com o tempo também aqui na MEV Brasil. O médico, ele concentra muito o esforço dele de fazer a mudança na vida dele em adquirir conhecimento. E a gente descobriu, com o tempo, que o conhecimento importa, mas é muito mais poderoso se junto com o conhecimento você faz conexão com outras pessoas. Então, hoje a gente investe fortemente em desenvolvimento das nossas habilidades, mas principalmente se isso acontece num ambiente com pessoas que têm os mesmos interesses que a gente. Então, a gente se coloca propositalmente nesses lugares. Então, pegando aqui o estudo do desenvolvimento adulto de Harvard, que é o mais longo estudo de coorte sobre saúde já feito e que ainda está em andamento, já está com 85 anos de segmento. Qual que é a conclusão dos pesquisadores nessas décadas todas de pesquisa? As pessoas mais felizes, saudáveis e com maior sucesso nas carreiras foram aquelas que investiram propositalmente em estar dentro de ambientes e construindo redes de relacionamento. Porque vem tudo junto. Vem propósito, vem todos esses aspectos que a gente falou de alta eficácia, de modificação de comportamento. Motivação, meta, propósito, tudo das teorias de mudança de comportamento, todas. Reforço positivo, punição, self-talk, reestruturação de hábito, todas as técnicas de mudança, todas as 100 e tantas técnicas de mudança acontecem no ambiente que você tiver. Tem até um estudo bem bacana que a gente mostra no módulo de relacionamentos, né? Em que ele demonstra como ele pega casais, né? E ele demonstra quando um dos membros do casal muda um comportamento de estilo de vida, seja parar de fumar, começar a se alimentar melhor, fazer atividade física, a chance da outra pessoa começar a modificar esse comportamento aumenta de maneira bastante considerável. Depende do pilar, mas todos eles aumentam a probabilidade dessa mudança acontecer. Sim, né? Tem o estudo do Nicholas Christakis, que é professor de Yale e estudou os dados do estudo Framingham, famoso estudo Framingham, que ele mostra que os comportamentos, eles são contagiosos. Então, para o primeiro grau de relação de uma pessoa, tem uma chance de 60% até quase 70%, dependendo do comportamento, de você adquirir o comportamento daquela pessoa.
Então, isso é muito forte. Então, escolha com cuidado o lugar onde você está, porque isso vai determinar o que você pensa e os hábitos que você estrutura. Se você quer desenvolver novas habilidades clínicas, um novo modelo de atendimento, esteja com pessoas que estão fazendo isso. Se você quer desenvolver habilidades de negócio, como pensar negócio, né, que é uma coisa que obviamente a gente não aprende na nossa formação médica, esteja no espaço de pessoas que estão desenvolvendo essas habilidades. Agora, se você quiser ficar naquela resmungação lá do plantão da sexta-feira, escolha sua. Escolhas, né? Escolhas. Luiz, qual mensagem você deixa aí pro pessoal? Pra gente encerrar. Quer mudar? De propósito, escolha o lugar onde a mudança que você quer ter já esteja acontecendo. Excelente. Eu ia só reforçar um ponto que é... Muitas vezes eu percebo, né, conversando com os alunos, principalmente ali no processo seletivo, né, que a gente teve a oportunidade de participar de alguns, que muitas vezes a pessoa, ela espera, vamos dizer assim, o momento ideal para poder, vamos dizer assim, fazer a formação. E aí a provocação que eu sempre fazia era o contrário. Era falar, qual a chance desse resultado final? Porque o resultado, obviamente, ela queria. Ela queria trabalhar com esse tipo de medicina, ela queria fazer a transição, ela queria fazer uma nova prática. Você acredita que a maior chance é se você estiver no grupo em que isso está acontecendo e que o grupo vai empurrar você para frente, ou você esperar que todos os astros se alinhem para que isso seja possível que você comece, né? Se você estiver dentro do grupo, você não precisa nem saber tudo. Porque você vai ser empurrado a fazer e depois o grupo vai te ensinar, vai te corrigir, vai te ajudar a corrigir aquilo que você não sabe. Excelente. Então só precisa tomar uma decisão. Uma decisão é estar no ambiente correto. Aí vem o ponto, né? Você tem que escolher o ambiente que tem os valores que você quer viver. Excelente. Acho que não precisa mais nada depois disso, né? Cerrou. Esse foi mais um MEV Hack, o podcast mais MEV do Brasil. Um abraço.